Salve, salve galera! Eu me chamo Denise Alves, sou produtora de conteúdo no Porquê e está começando agora mais um episódio do Guetonomia, edição quarentena. Simbora! Bom, essa semana o nosso governador aqui de São Paulo decretou que a gente vai regredir da fase verde para a fase amarela. Isso significa que os casos de Covid-19 cresceram, voltaram a aumentar aqui no Brasil. Então, por isso, essas medidas vão ser tomadas. Pensando nisso, a gente trouxe aqui a nossa equipe de economistas para poder nos dizer o porquê que isso aconteceu e como isso vai interferir nos nossos negócios e nas nossas vidas. Beleza? Simbora! E aí, Denise, tudo bem? Pois é, então o que aconteceu agora é que o estado de São Paulo tinha 6 regiões que estavam na fase verde e agora elas regrediram para a fase amarela, né? Ou seja, a partir de agora o estado inteiro está sob essa tal de fase amarela. O critério para regredir, né, o critério para a gente ter essas condições mais restritivas agora, foi porque teve uma aceleração muito grande na quantidade de pessoas internadas por Covid-19 nas últimas semanas. Ou seja, parece que está acontecendo aqui em São Paulo uma coisa parecida com o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Lá as pessoas estão falando que elas estão passando por uma segunda onda, né? O que é isso? Lá na Europa e nos Estados Unidos, as restrições de movimentação e do que pode ficar aberto, elas foram diminuindo ao longo do tempo e por causa disso, a quantidade de novas infecções e internações pelo Covid aumentaram bastante. Nesses lugares, chegou a aumentar tanto que agora a situação está pior do que estava lá no começo do ano. Por enquanto, no Brasil, a gente não está tão grave ainda. A coisa ainda não piorou a ponto da gente chegar num novo pico de infecções. É importante a gente entender que é capaz da coisa acabar chegando nesse ponto. Então, é importante a gente aprender com o que está acontecendo com o resto do mundo para a gente não cometer os mesmos erros. E só para lembrar, né, essas medidas, elas já provaram que elas são bastante impopulares, que elas geram bastante sofrimento por parte das pessoas. Então, por que elas acontecem? É bom a gente lembrar que a ideia dessas restrições de movimentação, a ideia da quarentena, é tentar diminuir o ritmo de internações para não lotar os hospitais. O que acontece é que o coronavírus ele é tão infeccioso que ele tem o potencial de lotar os hospitais de São Paulo se a gente não tentar controlar a taxa de novas infecções. Então, para evitar que isso aconteça, é que existem essas medidas de quarentena, né? A gente não consegue aumentar a quantidade de hospitais, a quantidade de médicos da noite para o dia. A gente tem que considerar toda essa infraestrutura que cuida dos doentes como dada nesse momento. Então, o melhor que a gente pode fazer é tentar controlar a quantidade de novas infecções. Então, foi por isso que a gente voltou para a fase amarela. Boa, Edu. Valeu demais aí pelas informações. É importante a gente lembrar o porquê, né, de todo esse esforço para a gente conter o coronavírus nesse momento tão delicado, né, que a gente está vivendo, principalmente agora na cidade de São Paulo. Agora, Bruno, você pode contar para a gente o que muda com essa chegada da fase amarela? Ô, Rafa, é o seguinte, cara. Então, muda, na verdade, aí do ir para o verde e voltar aí um passo para o amarelo, muda meio pouco. Então, a gente não vai sentir nenhuma grande mudança, assim, em termos de, vai fechar o lugar que não podia, que eu podia ir, eu não posso ir mais. Não. O que, assim, o lugar não vai poder ficar aberto tantas horas. Então, o restaurante, o shopping, o barbeiro vai ter um limite maior de restrição de horas, ele vai ter que ficar aberto. Vai ter um limite menor, uma restrição maior. Vai ter um limite também mais apertado de quantas pessoas podem entrar no lugar. Então, vai apertar também um pouco isso. Mas nenhuma grande mudança de coisa que podia abrir, que agora não pode mais. Agora, se a gente voltar mais uma etapa, e voltar a piorar e a gente regredir mais uma, que é ir para laranja, né? Aí começa a fechar lugar já. E o governo definiu que a cada 7 dias ele vai refazer as contas aí, ver como é que está indo o número de novos casos, para ver se a gente volta para trás mais uma casa, né? A cada 7 dias.
Para a gente poder voltar para frente, aí não, aí é só em janeiro. Então, só em janeiro, se tiver tudo bem, não estiver aumentando, a gente volta de novo para verde. Agora, voltar para trás, a cada semana que piorar, a gente volta para trás. Então, todo mundo ficar muito esperto para não deixar piorar, né, gente? Porque senão, volta tudo para trás de novo. E o Fernando, daqui a pouco, ele vai falar aí umas dicas de como segurar a onda. Valeu. Boa, Bruno. Gratidão aí pelas informações. É importante a gente saber, né, o que muda, o que não muda, que de repente os nossos espectadores aí trabalham nessas áreas que tiveram redução de horário, enfim. Mas você disse que o Fernando tem uma dica, então, Fernando, qual que é a lição desse episódio para o nosso público? Fala pra gente. Bom, Rafa, na verdade, assim, lamento decepcioná-los, mas eu não trago nenhuma novidade. O que a gente precisa fazer é o que a gente começou a fazer lá no começo da pandemia, que é, primeiro, usar máscara em lugar público, e aí cobrindo boca e nariz, não só boca. Então, usar máscara em lugar público, evitar lugares fechados, sempre que possível, precisa marcar um encontro, se for possível marcar num ambiente bem arejado, externo, inclusive, é até melhor, mas então, máscara, evitar lugares fechados, sempre leva um álcool, né, um álcool gel por perto, então sempre que encostar em alguma coisa, uma maçaneta, um corrimão, passar álcool gel, e quando chegar em casa, água e sabão, e evitar levar as mãos à boca e aos olhos. Então, na verdade, é o que a gente já sabia. Só que a gente, lógico, naturalmente, a gente acabou relaxando, né? Porque é natural. Mas acho que agora não é hora de relaxar, não. Pelo que o Bruno e o Eduardo falaram, não é hora de relaxar. É hora, na verdade, de voltar ao cuidado que a gente tinha no começo. Então é isso, gente. Cuidem-se. Abraço. Esse foi mais um Gatonomia. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de continuar mantendo o distanciamento social, usando a sua máscara, passando o seu álcool em gel, porque a pandemia ainda está aí e a coisa está ficando cada vez mais feia. Então, se protejam. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser saber mais sobre a gente, mais sobre os nossos conteúdos, é só entrar lá no nosso site, www.porque.com.br. Beleza? Até a próxima. Tchau!